Olá a todos, meu nome é Raquel, do Nascimento Gomes. Hoje nós iremos fazer uma formação dos anos iniciais para discutir o tema produção de texto escrito a partir do método Gêneros do Discurso e também a sondagem. Bom, o dirigente é o professor Flávio Dalera de Carli, supervisora focal Márcia Marques Lucas, diretora técnica do Núcleo Pedagógico Jussara de Lima, formadora que produzirá, né, esse conteúdo, eu, Raquel, do Nascimento Gomes, PCNP de Língua Portuguesa. Bom, para começar a nossa discussão, nós iremos começar com uma pequena frase, mas muito significativa, da professora Emília Ferreiro, tão conhecida, né, nos meios acadêmicos e também nas salas de aula, por conta das suas contribuições tão importantes, né, na formação de crianças dos anos iniciais. Então, lendo esse trechinho da sua produção, obviamente, a criança é também um produtor de textos desde a tenra idade. Bom, vamos refletir, começar o nosso ATPC, então, refletindo um pouquinho sobre esse excerto, né, que nos traz tão grandes contribuições com tão poucas palavras. Bom, começando, então, essa formação, vamos apresentar os objetivos, né, da formação, e, posteriormente, nós iremos fazer algumas considerações a respeito da fala, né, da escrita, desculpa, da Emília Ferreiro, como um começo, né, uma contextualização da nossa abordagem pedagógica no dia de hoje. Então, para começar, o nosso objetivo é contextualizar a importância da abordagem dos gêneros do discurso, definir o conceito de gênero textual no processo de alfabetização, entender a metodologia do gênero textual como um método a desenvolver a escrita das crianças, verificar práticas de ensino-aprendizagem envolvendo o gênero do discurso. Então, para começar a nossa contextualização, lembrando do excerto, né, que começa essa formação, nós começamos a discutir que a criança, ela entra, né, dentro do espaço escolar, já com um conhecimento prévio, né? Esse conhecimento prévio vem do contato social, né, das práticas sociais que estão em volta do seu cotidiano, seja, né, no contato com os pais, né, ou aqueles que cuidam, né? Hoje a gente sabe que a configuração da família é bem diversa, nas brincadeiras com os colegas, com os amigos, com os irmãos, com os primos, enfim, todo esse contato, né, esse convívio social faz com que a criança adquira uma língua materna. E essa língua materna, ela é expressa essencialmente nos anos, né, nos primeiros anos de vida, por meio da textualidade oral. Então, quando a Emília Ferreiro diz, né, que a criança, desde a tenra idade, já traz uma textualidade, ela está dizendo sobre essa oralidade que é produzida e que também é considerada como uma produção textual, né? Então, prosseguindo com essa visão de educação, nós vamos verificar, né, um trechinho de um filme muito interessante chamado Casper House, né, o Enigma de Casper House, que traz alguns teóricos uma discussão em que
justamente discute isso que nós estamos falando, né? Criança vai aprender a partir do contexto social. Mas e se essa criança for, no futuro, um adulto que não teve esse contato? E aí, essa é a discussão que vai ser desenvolvida, né, por vários teóricos, por vários artistas, inclusive, a respeito da vida, né, desse homem que se tornou tão enigmático, porque as pessoas não sabem de onde ele veio, né, se sabe que ele, né, viveu por um tempo numa caverna, e de repente ele passa a viver num convívio social, no entanto, ele não adquiriu a oralidade, e nem muito menos os movimentos, né, motores. Então, vamos confirmar. O começo é um pouquinho estranho, tem uma música em alemão, é uma ópera, mas depois acaba e a gente já pode começar com o nosso trechinho para a gente verificar, né? No caso, não temos esse contato social, né, dessas textualidades orais, né, de gente escutando lá, oi, tchau, oi, bebê, todas essas falas, né, direcionadas à criança e dentro desse convívio que ela vai vivendo constantemente, faz com que ela seja adquira, uma linguagem, né, oral, né, no primeiro momento. Então, eu vou clicar aqui para nós começarmos a visualizar esse trechinho do filme. Dieses Märchen schreiben. Wenn du schön schreibst, kriegst du schönes Ross von Vater. Ross. 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 Ross.
Dieses Merken, ich möchte ein solcher Reiter werden, wie mein Vater einer Queen ist. Reiter werden. Solcher Reiter werden, wie mein Vater. Wie mein Vater einer Queen ist. Gefängnis. Dieses Merken. Was wollen Sie hier? Was? Ja, ich habe gefragt, was Sie denn hier wollen. Wie Vater einer Queen ist. Wo wollen Sie denn hin? Sind Sie fremd hier in der Stadt? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Vielleicht mit dem Brief da? Müssen Sie den irgendwo abgeben? Wie heißt er? An Herrn wohlgeborenen Herrn Rittmeister bei der 4. Schwadron, beim 6. Schwolischen Regiment. Lassen Sie mal sehen. Also, das ist da vorne gleich. Nach dem Augustinergässchen um die Ecke. Da wohnt der Rittmeister. Soll ich Sie dahin bringen? Oder haben Sie was anderes vor? Jetzt sagen Sie mal, woher kommen Sie denn? Aus Ansbach, Erlangen, Regensburg? Regensburg. Aha, Regensburg, gut. Dann kommen Sie. Da kommen Sie. Arm. Nase. Mund. Guck mal, hier hast du auch ein Ohr. Guck mal, ich habe sogar einen Spiegel. Das hier ist das Ohr. Ja, mijn ranzen, mijn ranzen. Ja, nee, met schaffen. Schulter. Arm. Nein, das hier Kaspar, was uns am meisten interessiert, ist, ob du nicht so etwas wie eine natürliche Gottesidee empfunden hast, ob du in deiner Gefangenschaft nicht an etwas Höheres gedacht hast. Ich verstehe diese Frage nicht. In meinem Gefängnis habe ich an gar nichts gedacht. Und ich kann mir es nicht vorstellen, dass Gott aus nichts alles erschaffen hat, so wie Sie es mir gesagt haben. Er versteht unsere Fragen nicht. Er versteht das nicht. Du musst ja eben glauben. Du musst eben glauben. Das genaue Nachforschen nach dunklen Gegenständen des Glaubens ist Unrecht. Ich muss erst besser lesen und schreiben lernen, um das andere zu verstehen. Neste filme, nós observamos em alguns trechos, né, que falta um significado. Ele fala cavalo, ele diz, quero ser cavaleiro como meu pai. No entanto, essas palavras, essas sentenças, né, os enunciados que ele vai dizendo, não faz nenhum sentido, não tem um significado, porque não houve, né, e aí, segundo os estudos do Vygotsky, trazem contribuições nesse sentido, na medida em que a língua como prática social é importante, porque o indivíduo acaba aprendendo por esse contato social, basicamente. Se não, vira uma repetição sem significado e sentido algum. Então, continuando com o nosso PPT, desculpe que deu uma...
Passando para o próximo, né? Como que nós podemos identificar, então, a partir dessa perspectiva, né, o estudo da língua portuguesa, a partir de uma visão em que a criança já tem uma textualidade, que é essa textualidade oral, que ele traz o seu convívio social, né, trazendo significados que são referentes a esse contexto social, né? Então, quando nós vamos pensar nesse indivíduo, nessa criancinha, nós pensamos nesse letramento já existente, lá no comecinho, como a Emília Ferreiro já nos trouxe, né, como uma concepção pedagógica. Então, o que nós fazemos com essa criança quando chega na escola, né, no seu primeiro aninho de ensino e aprendizagem? Nós observamos o grau de letramento do estudante, né, que pode ser identificado na sondagem. Então, eu fiz mais ou menos essa figura aqui, né, de uma seta, para que nós observemos, né, que o letramento, ele pode ser considerado desse grau 0. No entanto, nós sabemos que dentro desse convívio, né, existe um repertório de textualidade muito grande e que deve ser considerado no momento de aprendizagem, né? E esses níveis vão sendo mais desenvolvidos e tornando-se mais elaborados à medida que a criança tem contato com outras textualidades. E esse papel é fundamental, o trabalho do professor, né, que vai possibilitar com que esse estudante atinja outros, né, avanços na aquisição da língua portuguesa, na aquisição de outras linguagens também, né? Então, aqui nós estamos pensando no letramento, à medida que essa criança entra dentro do espaço escolar, né? E aí o professor vai verificar que textualidades essa criança entrou em contato a partir desse letramento, problematizando, então, essa visão, né, de que a criança não vem como um papel em branco, né? Ela vem com conhecimento, vem com esse repertório cultural, esse repertório linguístico que é dado do convívio mesmo, né, das práticas sociais referentes ao seu convívio social. Então, continuando, esse resuminho que nós fizemos, né, diz muito dessa visão, né, em que a cultura escolar é responsável por propiciar vivências, experiências que coloquem o estudante em contato com diferentes textualidades. Então, aí, a responsabilidade do professor em formar, né, escritores e também leitores, sendo o foco dessa formação, né, a escrita. Então, o professor, à medida que vai reconhecendo, né, quais são os repertórios da sua sala de aula, vai podendo desenvolver, né, práticas de aprendizagem que são significativas para que os estudantes aprendam a escrita, que é tão importante na nossa sociedade. À medida que a escrita, né, e a leitura significa um exercício pleno da cidadania. Para conviver em sociedade, vamos lembrar lá do Enigma de Casper House, né? Casper House não apresenta um andar, né, totalmente animalesco, né? Porque não teve esse convívio social. Aprender a habilidade de escrita para convívio social também se refere a essa dinâmica, né, que nós estamos pensando da criança dentro desse convívio social, trazendo esse repertório, né, oral para dentro da sala de aula, além de outras textualidades que são comumente circulantes na nossa sociedade. E o principal de tudo, reconhecer os diferentes gêneros textuais circulantes na sociedade contemporânea.
Então, o professor, ele traz essa consciência, né, de aprendizagem para os seus estudantes, né, para as crianças, à medida que elas vão conseguindo conscientemente identificar, né, os gêneros textuais, bem como a sua utilização, né, para que dentro de um contexto lógico, né, comunicacional real. Então, uma das premissas da metodologia dos gêneros do discurso é que a criança identifique, né, com um texto a partir de práticas de aprendizagem que estejam vinculadas às suas situações reais, né, de aprendizagem. Então, continuando com essa visão, né, de que quando se chega na escola, a criança, ela já escutou a vogal, desculpe, A, né? O som A já foi identificado. Então, ela já sabe dizer, nos seus primeiros anos, ela já tem esse código, né, na fala. E qual é o papel do professor lá no primeiro aninho? Vamos transformar essa fala apropriando para a escrita, a grafia. Então, o papel do professor na produção de escrita é fazer com que esse estudante, né, trazer práticas de aprendizagem, planos de aula, planos de ensino, que faça com que, né, dentro de uma perspectiva de construção, de um coletivo colaborativo de aprendizagem, essa criança consiga escrever esse A sabendo identificar com significado esse código, né? Esse código a gente chama de linguístico. Então, continuando, nós temos a contribuição do professor Marcuski, que nos fundamenta dizendo, olha, tem a concepção oral, e essa concepção, ela vem de um meio sonoro, né? Então, olha lá, o Casper House, ele consegue dizer cavalo, house, né? Só que ele não sabe o significado. O meio, né, o meio sonoro, o contato com os outros seres humanos, faz com que essa sonoridade tenha significado. Né? Agora, a escola, aqui nós estamos nesse eixo F, né? Concepção oral, que está aqui, né? Depois, meio sonoro, que é essa partezinha aqui do F, né? Quando nós entramos na escola, para aprender, né, esse código, né, tão importante para a sociedade, que nós estamos numa sociedade letrada, nós entramos nesse eixo E, né, a concepção escrita, o meio gráfico, né, como mostra de uma forma mais sintetizada o gráfico anterior, né, então eu vou dizer A, né, eu vou ter que, a criança já identificou a sonoridade, agora vai ter que aprender esse meio aqui, o gráfico. Como que eu represento esse A, né? Saio da fala e vou para a escrita. E isso tem tudo a ver com o exercício da cidadania, né? Porque nós vivemos, como eu havia dito anteriormente, numa sociedade em que circula constantemente, né, nos meios de comunicação, nas ruas, palavras, livros, outdoors, chat de conversa, desenho animado, com legenda, enfim, as crianças estão em contato constantemente com esse mundo letrado. Então, a parte de escrever, né, saber escrever, significa inserir-se num mundo em que predominantemente vale as textualidades, né, e a comunicação a partir dessas vivências e de práticas que são constantes na nossa vida em sociedade. Então, continuando, né, é importante que os estudantes reconheçam signos a partir de práticas de alfabetização
que o Marcos que estavam dizendo, né, atrás no guia gráfico, que desenvolvam habilidades e competências que insiram as crianças nas práticas alfabéticas significativas, que é o principal, né, identificar que esse A tem um significado, né, essa vogal tem um significado, e saber representar esse A, né, de uma forma compreensível aos demais, né, no caso que a gente vai chamar do interlocutor. Ampliando o conhecimento de mundo do estudante, então inserindo cada vez mais esse estudante nas práticas de textualidades que comumente nós encontramos em convívio social. Continuando, então, essa prática de aprendizagem significativas, a escritora Possante, em 2002, traz uma contribuição, e eu achei muito importante colocar nessa formação, à medida que ela discute que não se aprende por exercícios, olha que desafio para todos nós, professores, mas por práticas significativas. E nós vamos ver posteriormente que isso tem tudo a ver com gêneros textuais. Essa afirmação fica quase óbvia se pensarmos como uma criança aprende a falar. Olha lá no convívio social, com os adultos, com quem convive e com seus colegas de brinquedo, de interação em geral. O domínio de uma língua é o resultado de práticas efetivas, significativas e contextualizadas. E aí entra os gêneros do discurso para fundamentar essa prática significativa, essa prática contextualizada e efetiva de aprendizagem da língua, no caso aqui da língua escrita. Então, para definir, né, nesse primeiro momento, né, esse gênero do textual que vai propiciar a nós essa prática contextualizada e significativa, nós nos valemos, né, da teoria de Bakhtin. Mas por que Bakhtin? Porque o Bakhtin ele é utilizado no currículo paulista, né, como norteador da discussão dos gêneros discursivos textuais. Nós temos outros teóricos que trazem grandes contribuições, mas a nossa fundamentação hoje teórica vai se valer desse, né, teórico da língua, que trouxe também grandes contribuições, porque ele está na bibliografia do currículo. E por que ele se encontra lá no currículo? Porque ele traz, né, a língua na sua utilização como função social. Então, eu não desvinculo, né, o estudo da língua portuguesa como algo que está ali no livro didático, gramaticalmente sendo constituído. Olha só que desafio. Ele tem uma outra percepção, traz uma outra visão do estudo da língua, que vamos utilizar essa língua na sua função social, porque é assim que a língua se concebe. Então, na sua definição, os gêneros textuais, na teoria de Bakhtin, definem-se principalmente por sua função social, que eu havia dito antes. São textos que se realizam para cumprir uma situação comunicativa, e isso é extremamente importante. Vamos produzir um livro. Olha que prática interessante, né, de situação comunicativa. Vamos produzir uma crônica para publicar no jornalzinho da escola, uma situação comunicativa real, né? Vamos fazer uma animação em que os estudantes vão ter que fazer primeiro o seu roteirinho, né, lá no 3º, 4º ano, 5º ano, já dá para fazer bem essas atividades, não é mesmo?
é uma situação comunicativa em que a língua está se dando de uma maneira real, né? Diante de um contexto para promover uma situação, uma interação, específica comunicacional, como prática social. Então, trata-se de enunciados definidos por características textuais específicas. Isso quer dizer o quê, Raquel? Quer dizer assim, ó, pessoal, a língua, ela se dá numa situação comunicativa. Então, vou escrever uma crônica para publicar no jornal. Essa interação específica comunicacional, ela vai se dar a partir da leitura, né, dessa crônica dos outros estudantes, por exemplo, os professores da comunidade escolar. E aí vem, aqui está a prática social, né? Aí vem o próximo desafio. Trata-se de enunciados definidos por características textuais específicas. Vamos escrever um livro. O que significa, então, enunciados definidos por características específicas, textuais, específicas? O aluno vai, chega e começa a escrever assim, era uma vez uma boneca chamada Emília, muito sapeca. Esse era uma vez é um enunciado que está definindo uma característica do gênero narrativo, por exemplo. Bem como propriedades, continuando a leitura, né? Bem como propriedades funcionais. Qual que é a função da narrativa? Pode ser entreter, pode ser aprender a escrever também. Aí o aluno vai olhar para o estilo. Essa personagem, Emília, ela é bem intrigante. Não é comum como as outras. Ela é meio traquina, bagunceira, respondona. A composição organizados em razão do objetivo que cumpre a situação comunicativa, como eu havia dito. Qual que é a função comunicativa dessa narrativa? Entreter, fazer o aluno saber escrever melhor, adquirir mais repertório cultural, enfim, são muitas possibilidades, não é mesmo? Agora, se eu coloco numa crônica, no jornalzinho, a função da crônica pode ser informar através de alguns artifícios, estilos, né, da construção da ficção. Então, é um gênero ali que está colocando realidade e ficção junto. Toda essa definição, ela traz para nós uma concepção metodológica de como trabalhar com os gêneros discursivos em sala de aula. Mas para deixar mais palpável, olha só, a gente vai começar a reconhecer os diferentes gêneros do discurso. De que maneira? Olha lá, Raquel, a carta é diferente do contos de fadas. Já sabendo isso, nós estamos aumentando esse nível, né, na sondagem a gente verifica isso, né? Nós estamos aumentando o nível de repertório textual desse aluno. Então, aí ele fala assim, nossa, mas a crônica é mesmo diferente do diário. Mas o que faz a carta, o conto de fada, a crônica e o diário serem textos diferentes? É aquela especificidade, é uma característica, uma marca do texto, que faz com que nós reconhecemos como um gênero específico. O gênero carta tem um remetente, né? Ao senhor diretor. Já é uma marca de textualidade específica, né? Então, é um gênero, nós já começamos a identificar dentro desse enunciado o gênero carta. Contos de fadas. Era uma vez uma princesa. Nesse era uma vez, esse enunciado era uma vez, está trazendo um gênero específico que é o contos de fadas. E a crônica? No dia 25/12 de 2020,
aconteceu fogos de artifício na porta da minha casa. Essa data, né, esse verbo nos remete já à crônica, tem um híbrido acontecendo, né? Eu tenho tanto o real, né, dados reais, né, dados jornalísticos, quanto uma pretensão de ficção, né, uma narrativa também ocorrendo. E o diário já é mais escrito, né, a partir do eu. Hoje, eu fui à escola e gostei muito da aula da professora, porque foi divertido. Olha só, já traz uma marca, né, de diário, no sentido de que eu tenho um eu aí, que é um relato, esse enunciado, né, o eu, hoje, né, são marcações que demonstram, né, o gênero, é um gênero específico, né, que é o diário. Então, cada texto aqui, cada gênero comporta uma especificidade. E essa especificidade nós encontramos a partir da análise do enunciado do texto. Então, essa é uma forma de reconhecer. Qual é a forma? Olha para o enunciado. Nesse enunciado, nós conseguimos reconhecer que gênero textual que se trata a produção, né, de textualidade escrita, no caso. Os diferentes tipos de gêneros textuais, né, no ensino e aprendizagem, estão voltados aos gêneros, né, textuais, dispõem de características que possibilitam a identificação do tipo textual em questão, que é o que eu estava falando anteriormente também. Então, bilhetes têm a sua especificidade, o seu enunciado, as listas, as cartas, os cartazes, os recados, todos esses gêneros, né, como os que nós apresentamos aqui anteriormente, carta, contos de fada, crônica, diário, trazem especificidades que faz com que nós reconhecemos a partir da análise do seu enunciado mesmo. Então, por que nós devemos trabalhar com diferentes gêneros textuais? A escrita, né, porque a escrita acontece a partir de situações reais de comunicação, que é extremamente importante, né? Então, situações de comunicações reais faz com que o aluno aprenda com maior significado, né, a aquisição da língua, a possibilidade de compreender os diferentes textos e suas características específicas, as quais são circulantes na sociedade, a partir de um ensino-aprendizado contextualizado. Então, todas essas considerações, no momento em que nós estamos trabalhando com o nosso plano de aula, é importante, porque faz com que o aluno aumente o seu repertório de mundo, mas com significado e com aprendizado que faça sentido para a sua vida, né? Então, a língua, ela não está, nesse sentido, a língua não está estanque da sociedade, né, nos cadernos gramaticais. A língua, ela se dá a partir mesmo dessa interação social. E os textos, eles só têm o seu significado a partir dessa contextualização. Então, essa metodologia, né, dos gêneros do discurso, permite elaborar um plano de aula que coloque o estudante em situações reais de escrita, com didáticas significativas dos signos alfabéticos. Passando para o próximo slide, esse contextualizado, né, para o universo da criança, não poderia deixar de ser a partir da brincadeira. Então, brincar com gênero textual é uma forma muito bacana, né, de se trabalhar
as práticas de aprendizagem dentro da sala de aula. Então, vamos olhar para essa prática aqui, que foi considerada uma boa prática para o primeiro ano, né? Então, na primeira etapa da aula, uma roda de conversa sobre a origem dos nomes dos estudantes. Então, olha o professor fazendo essa contextualização já, né? A partir da escuta, o que esses estudantes têm a me dizer sobre a história dos seus nomes. A segunda etapa da aula, a contação da história entre os estudantes a respeito da origem dos seus respectivos nomes. Então, fez lá a pesquisa com os pais, olha lá, o convívio social, e trouxe para a sala de aula uma contação, uma situação real de aprendizagem, né, da língua. No caso, aprender a escrever o nome. Mas primeiro, qual que é o significado do meu nome, né? E a terceira etapa, brincadeiras de bingo, de palavras, né, para ajudar a criança na identificação, né, das consoantes, das vogais, que estão presentes no nome, e é o caça-palavras. Olha só, nessa prática de ensino e aprendizagem, nesse primeiro momento, nós temos a identificação a construção da identificação do nome, né, da escrita do nome, a partir de brincadeiras de bingo, de caça-palavras, e também trazendo o repertório cultural que está no seu convívio social, que é a família, no caso, ou aqueles que cuidam, né, do estudante no seu cotidiano fora da escola. No segundo momento da prática de ensino-aprendizagem, vem a contação da história sobre o dia do aniversário do seu alfabeto, que é um livro muito bacana, que foi utilizado nessa prática de aprendizagem, que é um relato da professora Ana Luísa Brant, né, que desenvolveu em 2011 essa prática. E depois vem a criação de um mascote para a dramatização da história. Então, a professora contou a história, e aí os estudantes confeccionaram, né, um mascote para replicar entre os seus pares essa história. E aí vem depois, né, a escrita coletiva de um convite, né, e esse convite foi para que os estudantes da escola fossem olhar, né, a dramatização dessa história, a partir da utilização de fantoches. Então, foi feito depois uma lista de convidados, olha a quantidade de gêneros textuais que estão ocorrendo nessa aula. Lista do que servir aos convidados, receita de bolo para a festa. Todos esses gêneros textuais foram trabalhados, olha que interessante, a partir de uma contextualização. Vamos fazer uma festa e chamar o povo da escola. Como que nós podemos fazer chamá-los? A partir de um convite. Ah, mas quem nós vamos chamar? Lista de convidados. Mas o que nós vamos servir? Vamos servir um bolo. Precisa de uma receita. E todas essas situações, né, reais de comunicação fazem com que o aluno aprenda a escrever de uma forma significativa. O terceiro momento dessa prática de ensino-aprendizagem vem a apresentação da dramatização. Então, eles convidaram todos os coleguinhas da escola, os professores, e fizeram a apresentação da dramatização. Já é um outro gênero textual, né, mas vinculado ao teatro. A elaboração em coletivo de convite aos pais, e não foi suficiente, vamos chamar os pais para ver essa dramatização? E aí precisa de fazer cartazes para divulgação, convites, também listas, enfim. Todas essas boas práticas, né,
expostas, né, narradas pela professora Ana Luísa Brandt, nos traz esse ensino e aprendizagem que está mais vinculado a essa prática do convívio mesmo social. Então, os alunos estão imersos em situações de comunicações reais, aprendendo as especificidades de cada gênero textual, né, a partir de uma prática contextualizada que vai trazendo seu significado. Por que tem um convite? Para que a gente vai fazer cartaz? Para que existe a receita de bolo? Quais são, então, os gêneros discursivos, né, identificados na sequência didática da aula da professora Ana Luísa Brandt? Narrativo, convite, listas, cartazes, nós poderíamos colocar aqui teatro, nós poderíamos colocar aqui também narrativa com os pais, enfim, são outros gêneros textuais que também foram trabalhados, que também poderiam entrar nesses gêneros textuais presentes aqui nesse slide, né, no caso. Então, o resultado dessa boa prática dessa professora ofereceu um ambiente alfabetizador, né, alfabeto, lista de nomes da turma, lista de aniversariantes, títulos de livros, né, no caso foi o Senhor Alfabeto, estimular a produção de texto coletivo, refletir com a turma a importância da escrita, promover projetos de leitura, oferecer diferentes tipos de textos, promover a leitura compartilhada ou colaborativa, trabalhar com diferentes gêneros textuais como prática real de comunicação. Todos esses itens, né, são resultados de uma boa prática efetivada por essa professora. Então, essa prática, né, de escrita, a partir desse reconhecimento, né, entrelaça-se à função social da escrita mesmo, né, percebendo-a como manifestação real da comunicação. As crianças em processo de alfabetização valem-se da escrita para descobrir algo que é de seu interesse, a história do seu próprio nome, e depois da escola. Então, a gente retoma de novo, né, a questão do significado, né? Eu aprendo o meu nome a partir da utilização de vários outros elementos, né, que estão vinculados a significados importantes para a minha vida, para a vida de estudante, no caso. A sequência didática da professora envolveu ler e compreender diversos textos, produzir textos que estão presentes no cotidiano do estudante, permitir interações sociais mediadas por práticas de escrita em situações reais de comunicação. Continuando, o que fazer, então, no caso, né, com alunos em período de alfabetização, né? Estabelecer, professor, uma relação de confiança com o estudante é fundamental, né, para o seu desenvolvimento, respeitar o tempo e a individualidade de cada indivíduo, propor atividades desafiadoras, produções textuais em coletivo, né, para que cada estudante consiga, né, fazer trocas de conhecimento com o outro, né, e aí se tem uma aprendizagem também, né, então o professor sai desse papel central também para ser um mediador em que cada agente dentro desse espaço da sala de aula também traz um repertório significativo, uma aprendizagem significativa que pode contribuir para a produção de escrita, para a aprendizagem de produção de escrita. Então, continuando, nessa percepção, né, do professor como mediador do processo de alfabetização, é necessário que
né, se vai reconhecendo essas necessidades dos estudantes, né, através da sondagem, que é muito importante para fazer esse reconhecimento do que o aluno sabe e do que ele não sabe, no sentido de promover oportunidades de práticas significativas e contextualizadas à sociedade contemporânea. Então, essa visão, né, de educação, de processo de alfabetização, permite com que o professor continuamente vá fazendo a avaliação, né, a partir dessa sondagem, e vai identificando quais são, o que esse aluno aprendeu, o que ele não aprendeu ainda que precisa ser trabalhado. E para isso nós temos, né, esse slide aqui e essa seta que mostra, né, o grau de reconhecimento dos signos alfabéticos. Então, o professor pode estabelecer um grau 0, né, para ir constatando, a partir da sondagem, a progressão do reconhecimento dos gêneros textuais, por exemplo, observando, né, se o aluno está utilizando elementos que condiz com aquele texto em específico, né, por exemplo, a história do nome, né, se o aluno está conseguindo, de alguma maneira, já fazer uma sequência de palavras, né, no caso de consoantes e vogais, que tenham significado à medida que ele reconheça o seu próprio nome naquela sentença, nesse enunciado. No caso dos ciclos iniciais, né, o primeiro e o segundo ano. E nos mais do terceiro, quarto e quinto ano, né, já vai reconhecendo os gêneros textuais, observando a apropriação, né, em diferentes textos escritos que circulam na sociedade. Então, esse aluno, ele já vai reconhecendo as características, né, de textos mais elaborados, né, de textos mais rebuscados, mais elaborados, de gêneros textuais mais avançados, né, como no caso nós apresentamos, né, a crônica, narrativas, histórias, HQs, enfim, outros gêneros, né, que exigem uma compreensão e uma leitura mais rebuscada, mais aprofundada. No caso aqui, nós vamos ver, né, como um propósito, um projeto de ensino e aprendizagem da escrita, não desvinculado da leitura, né? A leitura, ela deve andar de uma forma muito próxima da produção escrita, como no caso a professora Ana Brant fez, né? Ela foi lá, narrou a história, contou a história do seu alfabeto para os estudantes, né? E depois todas as sequências didáticas que venham posteriormente foi em cima, com base na leitura desse livro. Então, o projeto Brincar de Ler, né, pode ser muito útil para o desenvolvimento da escrita do estudante. E, para isso, nós vamos ouvir agora uma música do Palavra Cantada, que trata um pouco desse olhar da criança referente à leitura, né, e de como que a escola pode ser, né, essa referência de escrita e leitura para essa criança, no sentido que, às vezes, no espaço, né, do seu convívio social, não existe esse costume. No caso aqui, a criança tem, né, esse costume de ter, né, no seu cotidiano, pais, mães, escola, que estão voltados para esse mundo letrado. E esse mundo letrado vem a partir do livro, como a música retrata. Então, bora ouvir essa música.
bola, jogo até peteca. Quando estou na escola, vou na biblioteca. Todos ali gostam de ler, brincam lendo livros, lembro livros, lendo livros de imagem, livros de letrinhas, livros que as palavras andam pelas linhas. O meu irmão e a minha mãe vivem lendo livros, lembro livros, vamos brincar de ler. Vamos brincar pra valer, com atenção, imaginação, num livro tudo pode acontecer. As palavras, quando contam, são histórias, quando lidas, são ideias, quando ficam, são memórias. Vamos brincar de ler, vamos brincar pra valer, com atenção, imaginação, no livro tudo pode acontecer. As palavras, quando contam, são histórias, quando lidas, são ideias, quando ficam, são memórias. As palavras, quando contam, são histórias, quando lidas, são ideias, quando ficam, são memórias. Bom, para finalizar, depois dessa música, fica essa reflexão, né, da importância do brincar, né, como um respeito ao universo cognitivo da criança, e a leitura como uma possibilidade, uma porta de entrada para a produção de escrita, né, à medida que o repertório da criança vai aumentar, né, o contato com as palavras, com as linhas, com as entrelinhas, com o exercício da contação, todos essas práticas de aprendizagem podem ser úteis, né, para que nós consigamos cada vez mais propiciar um ensino e aprendizagem que estejam vinculados, né, à produção de cidadãos mais conscientes e inseridos na sociedade letrada, né? Então, dentro das minhas considerações finais, os gêneros do discurso, a sondagem, né, e a brincadeira permitem que as crianças participem de diferentes situações de aprendizagem contextualizadas, aprendizagens, no caso, né, contextualizadas em práticas sociais de escrita. Então, meu muito obrigado a todos pela atenção e pela compreensão, né, aconteceram alguns erros de slides, mas espero que tenham contribuído para os planos de aulas, para as elaborações de projetos no espaço escolar. Até breve, um abraço a todos e uma boa semana de trabalho para todos nós.